Antes de começarmos a orar, vamos tirar um momento para refletir sobre a palavra de Deus, para que ela nos guie neste momento de oração. Em meio aos desafios da vida, sempre podemos buscar direção na Bíblia, que tem respostas e conselhos que tocam profundamente nosso coração. Um versículo se destaca com clareza e profundidade. Em João 2,6, a palavra de Deus declara: quem diz que está nele, deve andar como ele andou. Este versículo não deixa espaço para dúvidas ou interpretações equivocadas. Ele estabelece um padrão claro para aqueles que chamam a si mesmos de cristãos. Se você se considera seguidor de Cristo, então é chamado a viver como ele viveu, a agir como ele agiu, a falar como ele falou e a amar como ele amou. Jesus é o nosso maior exemplo, e a palavra de Deus nos exorta a imitá-lo em todos os aspectos da nossa vida. Ser cristão não é apenas um título que usamos ou uma declaração que fazemos com os lábios. Ser cristão é uma forma de viver, uma escolha diária de seguir os passos de Cristo. Ao olhar para a vida de Jesus, vemos que ele viveu com um coração dedicado à oração, transbordando de amor, cheio de misericórdia e totalmente entregue à vontade do Pai. Se você também deseja andar como Cristo, escreva amém nos comentários, deixe o like e compartilhe com os outros sua experiência. Quando decidimos seguir Jesus, não podemos fazer isso de maneira superficial ou com o coração dividido. O convite que ele nos faz é para imitá-lo em todos os aspectos. O que isso significa na prática? Significa que devemos ser pessoas de oração, sempre buscando a presença de Deus e a sua direção para nossas vidas. Significa ser pessoas de amor, não apenas no discurso, mas também nas ações. Jesus nos ensina a perdoar, mesmo quando é difícil, e a obedecer à vontade de Deus, mesmo quando isso exige sacrifícios. Jesus não veio apenas para ser um exemplo distante, mas ele nos chamou para viver de forma prática o que ele ensinou. Ele nos mostrou que, ao viver para o Pai, encontramos nossa verdadeira identidade. Jesus também nos ensinou a perdoar sem limites e a amar sem medidas. Não é fácil, mas é o caminho da verdadeira vida cristã. O apóstolo Paulo nos lembra disso de maneira clara, em Efésios 4, 22-24, quando diz que devemos deixar para trás o velho homem e nos revestir de uma nova natureza, criada segundo a justiça e a santidade de Deus. A renovação do nosso espírito começa quando escolhemos viver segundo o modelo de Cristo. Esse processo é diário, e não há atalhos para ele. Se você também está comprometido a seguir o exemplo de Cristo todos os dias, comente glória a Deus e compartilhe essa mensagem com outros. Quando aceitamos o chamado de Cristo, algo profundo deve acontecer dentro de nós. Não podemos continuar vivendo da mesma maneira que vivíamos antes. O velho homem, com seus desejos egoístas e paixões destrutivas, deve ser deixado para trás. A Bíblia nos ensina em Romanos 6 que quando nos unimos a Cristo, nossa antiga natureza, que estava presa ao pecado, é crucificada com ele. A partir disso, somos libertos do poder do pecado e podemos viver para Deus. Mas o que significa viver para Deus? Significa que a nossa vida não mais gira em torno de nossos próprios desejos e vontades, mas em torno do desejo de agradar a Deus em tudo o que fazemos. Não se trata apenas de abandonar as coisas erradas, mas também de abraçar a nova vida que Cristo nos oferece. Ao sermos renovados no espírito da nossa mente, nos tornamos novas criaturas, com um coração disposto a viver em obediência ao Senhor. Quando nos entregamos totalmente a Cristo, nossa vida não é mais dominada pelo medo, pela culpa ou pela vergonha. Ao contrário, somos libertos para viver com paz, alegria e a força do Espírito Santo. E essa transformação não é algo que acontece apenas uma vez, mas é um processo contínuo. Todos os dias, devemos escolher viver de acordo com a nova natureza que recebemos em Cristo, rejeitando as tentações da carne e buscando a santidade. Ao viver para Deus, a nossa vida se torna um reflexo da obra de Cristo em nós. Não estamos mais atados às práticas do passado, mas somos chamados a viver de uma maneira diferente. Uma vida que honra o Senhor em todas as áreas. A transformação que acontece em nosso interior deve ser evidente em nossas ações e atitudes. Quando recebemos a graça de Deus, somos chamados não apenas a desfrutar dessa graça, mas a compartilhá-la com os outros. Paulo, em Gálatas 5, 16-18, nos ensina que devemos viver pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Isso significa que, em cada momento, temos uma escolha.
seguir o impulso da nossa natureza humana ou ceder ao Espírito de Deus que nos guia para a verdade e a santidade. Essa batalha interna é real e constante, mas a boa notícia é que, ao sermos guiados pelo Espírito, podemos vencer as tentações da carne. O Espírito de Deus nos dá força para resistir à tentação e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso não significa que seremos perfeitos, mas que temos uma nova direção em nossa vida. Quando escolhemos viver pelo Espírito, somos capacitados a andar no caminho da justiça e da paz, e a produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A vida cristã é um chamado à transformação contínua. Não podemos permanecer da mesma forma em que começamos. A Bíblia nos ensina que em Cristo somos novas criaturas. O velho homem, com todas as suas falhas e fraquezas, deve ser deixado para trás, e devemos vestir o novo homem, que é criado à imagem de Deus, em justiça e em santidade. Isso significa que cada área da nossa vida deve ser moldada e transformada pela palavra de Deus. Em 2 Coríntios 5:17 lemos que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa identidade é transformada, e ao permitir que o Espírito Santo atue em nós, nossa vida começa a refletir a imagem de Cristo. Essa transformação não acontece de uma vez, mas é um processo diário de crescimento, onde somos renovados no espírito da nossa mente. Ser cristão é viver com a consciência de que, em Cristo, somos chamados para algo maior. Não se trata apenas de nossa salvação, mas de ser usados como instrumentos nas mãos de Deus para impactar o mundo ao nosso redor. Cada ação, palavra e atitude deve ser direcionada para glorificar a Deus e cumprir o seu propósito para as nossas vidas. Quando escolhemos viver para Cristo, nos tornamos agentes de mudança, não apenas em nossas próprias vidas, mas também nas vidas de outros. Se você também deseja ser transformado por Cristo e ser uma luz no mundo, comente glória a Deus e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Ao nos entregarmos totalmente a Cristo, começamos a ver a vida de uma maneira diferente. As prioridades que antes eram voltadas para o mundo, agora são focadas nas coisas do alto. A busca por fama, sucesso ou reconhecimento passa a ser substituída pelo desejo de agradar a Deus e cumprir a sua vontade. É um processo de desapego das coisas passageiras e apego ao que é eterno. Essa mudança de perspectiva nos permite viver com um propósito claro e determinado. Em Colossenses 3:2, a Bíblia nos instrui: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Isso nos lembra que, enquanto estivermos aqui, devemos focar nossa atenção nas realidades espirituais, não nas coisas temporais que podem desviar nossa atenção de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossas ações, escolhas e até mesmo os nossos pensamentos começam a refletir seu reino. Jesus nos mostrou que, para ser grande no reino de Deus, devemos ser humildes e servir aos outros. A verdadeira grandeza, segundo a visão de Cristo, não vem da posição ou do poder, mas da disposição de servir. Em Marcos 10:43-45, Jesus diz: quem quiser ser grande entre vós será o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. A verdadeira liberdade em Cristo não significa viver sem regras ou sem responsabilidade. Pelo contrário, a verdadeira liberdade é viver de acordo com a vontade de Deus, onde encontramos a paz, a alegria e a segurança que o mundo não pode oferecer. Em Romanos 6:18, Paulo nos ensina que, ao sermos libertos do pecado, devemos nos tornar escravos da justiça, o que significa viver em santidade e obediência a Deus. Essa liberdade nos permite viver de forma plena, sem a pressão das correntes do pecado e do medo. Ao caminhar com Cristo, não estamos mais escravizados pelos desejos da carne. A nossa verdadeira identidade é encontrada em Cristo. E, ao sermos conduzidos pelo Espírito Santo, nossa vida reflete essa nova natureza. No entanto, esse processo exige de nós uma entrega constante. Não podemos viver de maneira irreconhecível ao que Cristo ensina. Precisamos escolher a cada dia caminhar em fidelidade e em obediência ao Espírito. Em Gálatas 5:16-17, somos lembrados de que a carne e o Espírito estão em constante conflito. Esse conflito interno é uma realidade na vida de todo cristão, mas a boa notícia é que, quando somos guiados pelo Espírito, conseguimos vencer as tentações da carne. A vitória sobre o pecado
não vem por esforço próprio, mas pela força do Espírito que habita em nós. Quando permitimos que o Espírito nos guie, somos capazes de viver uma vida que agrada a Deus, à medida que caminhamos na nossa jornada com Cristo. É fundamental lembrar que a transformação não ocorre apenas em nosso comportamento externo, mas também no nosso coração e mente. A Bíblia nos ensina que, ao nos entregarmos à vontade de Deus, somos renovados de dentro para fora. Romanos 12:2 nos diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai vós pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A renovação da mente é um processo contínuo, onde permitimos que as verdades de Deus moldem nossos pensamentos, sentimentos e ações. Esse processo de transformação exige de nós uma rendição diária. Não podemos buscar a vontade de Deus apenas quando é conveniente ou fácil. Ao contrário, devemos escolher submeter nossos desejos, planos e até nossas ambições ao Senhor, confiando que o seu plano para nós é sempre melhor. Em 2 Coríntios 5:17, lemos que, ao estarmos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Essa renovação traz consigo a responsabilidade de viver de maneira digna da vocação a qual fomos chamados. Ao nos rendermos ao Espírito Santo, começamos a experimentar a verdadeira paz e liberdade. Somos chamados a deixar para trás as velhas formas de viver, como a amargura, o orgulho e o egoísmo, e abraçar uma vida marcada pela humildade, serviço e amor ao próximo. Essa transformação é o que nos torna cada vez mais semelhantes a Cristo, e é o testemunho que o mundo precisa ver em nós. Se você também deseja ser transformado pela renovação da mente, comente amém e compartilhe com aqueles que estão em busca de mudança verdadeira. Viver uma vida transformada em Cristo é um processo de constante entrega. A cada dia, somos chamados a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Em Mateus 16:24, Jesus nos diz: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga." Isso nos lembra que o caminho de seguir a Cristo não é fácil. Exige de nós renúncia, sacrifício e compromisso. No entanto, a recompensa é infinitamente maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. A cruz de Cristo representa não apenas o perdão dos nossos pecados, mas também a vitória sobre a morte e o pecado. Ao tomarmos nossa cruz, estamos nos unindo a Cristo em sua morte e ressurreição. Isso significa que, ao morrer para o pecado, também ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Essa nova vida nos chama a viver de acordo com a vontade de Deus, a obedecer a sua palavra e a ser luz para o mundo ao nosso redor. Em João 12:24, Jesus fala sobre a necessidade de morrer para dar fruto. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quando escolhemos seguir a Cristo e morrer para nossos próprios desejos, nossa vida começa a produzir frutos que glorificam a Deus e impactam aqueles ao nosso redor. Através dessa entrega, a vida de Cristo se manifesta em nós e por meio de nós. O chamado para seguir a Jesus é um chamado à vida abundante. Mas essa abundância não é medida pelos padrões do mundo. A verdadeira abundância em Cristo é uma vida de paz, alegria, propósito e comunhão com Deus. Quando caminhamos como Ele caminhou, aprendemos a viver em harmonia com a vontade do Pai, buscando seu reino acima de tudo. Em João 10:10, Jesus nos diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." A vida que Ele oferece é uma vida transformada, onde cada momento é vivido com um propósito eterno. Essa vida abundante não significa que não enfrentaremos dificuldades ou tribulações. Jesus mesmo nos alertou que, neste mundo, teremos aflições, mas Ele também nos deu a promessa de sua presença constante e de sua paz. Em João 16:33, Ele nos conforta dizendo: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Como seguidores de Cristo, temos a certeza de que, mesmo nas adversidades, Ele está conosco, nos fortalecendo e nos capacitando a vencer. Viver como Cristo exige uma escolha diária de fé e obediência, mas a recompensa de viver em Cristo é uma vida marcada pela sua paz, seu amor e sua graça. À medida que caminhamos com Ele, nos tornamos mais como Ele e experimentamos a plenitude da vida que Ele prometeu. Que possamos viver com a certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores. E que nossa verdadeira alegria está em cumprir o propósito de Deus
para nossas vidas. Se você deseja viver a abundância que Cristo oferece, comente Amém. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe esta oração para que mais pessoas possam experimentar a paz e a alegria de seguir a Jesus.